Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo, domingo do Senhor, e hoje nós celebramos então o 26º domingo do tempo comum e vamos ouvir o que Jesus quer nos falar neste domingo do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que o escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que palavra, né? Jesus cada vez mais nos colocando maravilhas e riquezas através do Evangelho. Nós estamos aí chegando ao finalzinho, né, já do mês de setembro, mês da Bíblia, onde nós dedicamos cada vez mais a ouvir mais a palavra de Deus, a meditar mais essa palavra, não só ouvir, mas como entregar em nosso coração, né? Para podermos assim praticar essa palavra. Vale lembrar que domingo passado, então, Jesus encerra seu evangelho, né? No domingo passado, dizendo que nós não podemos servir a 2 senhores, ou então nós servimos a Deus ou ao dinheiro. E Jesus, de fato, nos mostra que quer que nós estejamos com Ele na vida eterna. Tanto Ele quer isso, Ele nos ama tanto, que Ele vai dando esses caminhos, né? Ele vai mostrando o caminho, Ele vai mostrando o que nós temos que fazer passo a passo para entrar no reino dos céus, né? E domingo passado, então, ele estava falando diretamente aos discípulos, aqueles que seguiam Jesus, né? Então, Jesus falava para nós. E hoje, novamente, ele volta a falar aos fariseus. Então há uma grande preocupação. Jesus quer que todos sejam salvos. E Jesus conta essa parábola que, para mim, no meu ponto de vista, talvez seja uma das mais bonitas parábolas do Evangelho. Porque aqui dentro da parábola, a única parábola que Jesus coloca um nome a essa pessoa. E nós vamos entender talvez o motivo por que Jesus coloca um nome nesta parábola, né? Aqui Jesus diz então que havia um homem rico que se vestia com roupas finas, elegância, né? Fazia festa todos os dias. Então imagine um homem muito rico que fazia e vivia nesta ostentação de festa todos os dias, né? Então era um homem rico. E havia um homem pobre, Lázaro. Então Jesus dá um nome a Lázaro, que era pobre. E ele era pobre que ele ficava, né, ali aguardando os restos
da comida da mesa do rico. Então esperava cair as migalhas, né, para comer, para se alimentar, para matar a sua fome. Que coisa, que mundo diferente, né? O mundo de Deus e o mundo terreno. Agora aqui eu acho que vale a gente entender um pouquinho, porque é muito diferente, né? Às vezes nós achamos que as coisas de Deus são iguais às coisas terrenas e não tem nada a ver. Por isso que nós temos que buscar sempre as coisas de Deus, respirar as coisas de Deus. No mundo atual, por exemplo, em que vivemos, as pessoas valorizam as pessoas ricas, né? As pessoas famosas. Eu sugiro aí que você pense em alguém rico, o nome de uma pessoa rica, famosa. Rapidamente você vai ver na sua mente, né, pessoas que você já conhece porque são famosos, são ricos, você simplesmente vai perceber, né? Se eu pedisse para você falar o nome de um rico, você falaria. Agora, pense o nome de um pobre. Pense o nome de um pobre, aquele que te pediu uma moedinha no farol. Será que sabemos o nome deles? Será que nós sabemos o nome dos pobres? Veja que a diferença é muito grande, né? Há uma divisão de fato, como diz o Evangelho, há um abismo, né, entre os mundos. E Jesus mostra que a importância para Deus é o pobre. Tanto que aqui ele dá um nome, Lázaro. Ele não dá nome ao rico. E no mundo terreno as pessoas valorizam as pessoas famosas, as pessoas ricas, né? Olha que diferença, né? Aqui a gente já pode tirar muitas coisas maravilhosas, né? Então que possamos realmente ver, será que Deus sabe o nosso nome? Será que Deus conhece o nosso nome? Isso é uma pergunta que nós temos que colocar em nosso coração, porque se Deus não conhecer o nosso nome, nós não estaremos com Ele, né? E para isso nós temos que meditar essa palavra tão profundo, né? E deixar entrar em nosso coração, para que possamos assim estar com o próximo, amar o próximo, né? E aí acontece o seguinte, então, os dois morrem, né? Ali o pobre morreu. Eu acredito que talvez abriram um buraco e jogaram ele embaixo ali, cavaram e pronto, né? E também morreu o rico. Imagina como foi o velório, né, desse homem rico, com muitas flores, talvez, né, uma carreata, enfim, numerosas coisas valiosas dentro do velório desse rico. E o homem pobre com certeza apenas foi sepultado, né, ali enterrado. Mas aí há uma grande e eterna diferença. O homem pobre, né, Lázaro, morreu e foi recebido pelos anjos, né? Diz a palavra que o pobre morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. E o rico morreu e foi enterrado. O que significa isso para nós, então, meus irmãos e minhas irmãs? O pobre pode ter morrido e ter colocado ali numa vala, num buraco, qualquer coisa, mas que ele foi recebido pelos anjos. E o rico morreu e foi sepultado. Então, esse pobre vai junto de Abraão, Abraão sempre representando a figura de Deus, né? Então, esse homem pobre vai junto de Deus, está junto de Deus. E o homem rico vai para o inferno. Na região dos mortos, no meio dos tormentos. Meus irmãos e minhas irmãs, é por isso que eu falo que esse evangelho é, para mim, uma das mais maravilhas. Porque Jesus aqui realmente está nos colocando a realidade. Está colocando em nós, assim, aonde nós temos que seguir, né? No evangelho do domingo passado terminou. Nós não podemos seguir a dois senhores. E aqui Jesus mostra que se nós seguirmos a dois senhores, se nós escolhermos a vida terrena, né, os bens terrenos, nós vamos viver no tormento. E aí é uma pergunta ainda mais de nós colocarmos em nosso coração: o que vale mais? Eu viver uma vida de 80, 90, 100 anos, se assim chegar, por exemplo, numa riqueza, numa vida desenfreada, né? Ou viver a eternidade no céu?
Esse pobre, por exemplo, mostra que ele teve a vida realmente entristecida, né? Na pobreza, vivendo de migalhas, que tenha vivido 80, 90, 100 anos esse pobre. Mas assim que ele morreu, ele vai viver a eternidade no céu, sem sofrimento, sem dor, sem choro, sem ranger de dentes. Enquanto esse rico que viveu aqui 70, 80, 90 anos nessa ostentação, nessa festa diária, né? Agora vai passar a eternidade queimando no inferno. E aí é triste, né, meus irmãos? Porque ele pede a Abraão, pai Abraão, né? Para que suplicasse ali uma gotinha da saliva, para que pudesse aliviar no inferno. Imagina o sofrimento desta pessoa no inferno. É muito duro realmente esse sentimento, né? Mas para que nós não possamos viver isso, vivenciar isso, o inferno, nós temos que amar o próximo. Aqui você vê que esse homem rico era tão arrogante, prepotente, né? Que mesmo lá no inferno, ele gritando para o pai Abraão, ele diz aqui, ó, pai Abraão, tem de piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo. Quer dizer, manda, né? Você vê que a autoridade dele até lá, por mais que ele está sofrendo, ele manda, ó, manda Lázaro à casa do meu pai. Então você vê que a prepotência, a arrogância dele tão grande, mesmo no inferno, mandando, né? Manda Lázaro ir. Mesmo assim, ainda não reconhecendo a divindade, né? Então, isso é triste, meus irmãos e minhas irmãs. Mas é algo muito importante que nós temos que trazer em nosso coração, como também acho que colocar alguma coisa aqui sobre a riqueza, para não ficar distorcido, né? É pecado ser rico, né? É pecado ser rico? As pessoas que são ricas, é pecado? Será que essa pessoa foi para o inferno porque ele é rico? Será que é pecado sermos ricos, né? Claro que não, meus irmãos e minhas irmãs, e pedimos a Deus, né? Que todos possam ter a sua riqueza também. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam ter muito dinheiro para assim ajudar as pessoas, o próximo, né? Ter uma boa um alimento, enfim, uma boa vivência com a sua família. Que Deus nos abençoe, né? Seria muito bom. A riqueza não é pecado, né? Na verdade, aqui há uma grande diferença realmente, né? Um abismo muito grande. Porque o problema em si não é o dinheiro. O problema aqui não é esse homem rico que tinha muito dinheiro, fazia festa, esbanjava seu dinheiro com festas e tudo mais, né? Mas o problema aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é a indiferença. A indiferença levou esse homem ao inferno. Porque esse homem nem sequer sabia da existência de Lázaro. Esse homem sequer ouviu dizer do pobre que ficava ali esperando as suas migalhas. Significa, meus irmãos e minhas irmãs, que ele nem sequer deu conta daquele irmão que estava ali passando pedindo fome. A indiferença. Que possamos pedir a Deus para que tire toda essa nossa arrogância, essa prepotência em nosso coração, tire tudo. Arranque essas coisas ruins da nossa vida, para que possamos enxergar o próximo. O problema é que muitas vezes nós não enxergamos o próximo. Às vezes ele está ali te pedindo uma ajuda, um favor, não apenas só o dinheirinho, né? Aquela que a pessoa pede ali no farol, não é isso. Não é só isso, né? Mas uma palavra, um amor, um conversar, um olhar, um ouvir, um escutar, né? Que possamos tirar essa indiferença do nosso coração. Que possamos enxergar o próximo. Se nós queremos viver a eternidade no céu, que possamos ter um olhar diferente. Não ser essa indiferença com nossos irmãos, mas enxergar, em reconhecer o nosso irmão necessitado. Peça isso, reflita isso, peça a Deus que, se você não está enxergando ainda esses nossos irmãos, peça a Deus que comece a enxergar.
Peça a misericórdia do Pai. Peça perdão. Né? Passamos mais dos tempos, né? De nós sermos misericordiosos. Que possamos amar o próximo. Eu não tenho dúvida alguma que nós, lendo esse evangelho e refletindo da forma que deve ser refletido, Jesus deixa claro que havia o homem. Jesus não fala do pecado do homem rico. Você vê que aqui não é o que o evangelho quer nos mostrar, se ele era pecador, se ele traía sua esposa, se ele matou alguém, se ele fez maldade. Você vê que não é o que Jesus quer dizer no evangelho. Jesus está deixando claro para nós. Indiferente de qualquer coisa, Jesus está dizendo sobre a indiferença. Esse é um problema sério. Não reconhecer os nossos irmãos necessitados. Que possamos então pedir durante esta semana que o Espírito Santo nos conduza, nos leve ao caminho do bem. Nos leve a refletir então e a ver esses nossos irmãos que hoje nós não vemos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.